Olá, olá! Muito boa noite, primeiramente aos nossos alunos que estão conosco aqui ao vivo, participando da gravação dessa aula, não só participando, mas também aí lendo a palavra de Deus, sendo instruídos, né? E também colaborando com o nosso entendimento cada vez melhor, cada vez mais da nossa lição. Bom dia para você que está acompanhando no domingo, na estreia da Escola Bíblica Dominical às 8h45, e um olá para você que está em um outro dia ou horário da semana também estudando a Bíblia conosco. Não esqueça de deixar o seu like, sua curtida aqui no vídeo, no YouTube. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe nas nossas redes sociais para que mais e mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco. Além disso, se você tem alguma dúvida ou quer participar aqui da aula, coloque pelos comentários que você está vendo aqui embaixo, e isso vai sempre engajando cada vez mais. O YouTube recomenda para as pessoas cada vez mais, olha, esse vídeo é um vídeo que o pessoal está participando, então a palavra de Deus vai sendo cada vez mais e melhor divulgada aí pela internet também, tá bom? Fica aí essas recomendações. Vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração para a gente dar início a essa aula. Então, abra aí seu microfone e ore por nós. Te louvo e agradeço, ó Pai, por esse dia, pelas atividades executadas durante ele. Queremos te pedir que o Senhor nos dê o entendimento através do teu Espírito Santo, para entendermos o estudo da tua palavra e aplique em nossas vidas, para que em tudo possamos exaltar e glorificar o teu santo nome. Aumenta a nossa fé e o nosso desejo em te servir. Por tudo isso te agradecemos. Usa o teu servo, pastor Cristiano, no ministrar a lição. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos aí dar início à nossa lição. Nós estamos estudando as cartas do apóstolo João, primeira, segunda e terceira, aqui nesse quadrimestre, né, nesses próximos 4 meses que nós vamos trabalhar, 17 lições ao todo, e estamos avançando para o segundo capítulo. Então, as 3 primeiras lições abordaram não só a introdução da carta, a introdução sobre o apóstolo João, mas também sobre o capítulo de número 1. E agora a gente começa o capítulo 2. Eu vou pedir a um dos alunos que leia o nosso texto-chave de hoje, o texto base. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João 2, 6. Abra sua Bíblia e leia para nós, por favor. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Muito bem, muito bem. Uma das coisas interessantes sobre observar a identidade de uma pessoa está relacionado a algumas características. Então, por exemplo, existem alguns povos que você, ao olhar as características, você consegue pensar, olha, ele é de tal região. Nossa falta de conhecimento profundo sobre a etnia das pessoas, sobre a geografia, faz a gente confundir. Mas, por exemplo, a gente pode observar pessoas que têm ali os olhos puxados, os olhos rasgados, e dizer: olha, provavelmente ele é de uma região ali do Oriente. Isso, com um mundo já em boa parte miscigenado, nem sempre é assertivo. Eu já vi asiáticos, né, que são franceses, que são americanos, que são brasileiros. Aqui no Brasil a gente tem uma comunidade asiática de chineses, coreanos e japoneses bem extensa, né, bem grande. Em algumas outras regiões do mundo, não só na característica da feição, mas também às vezes da vestimenta, ou ainda alguns adornos, né? Então você tem algumas regiões, um povo que usa aqueles colares no pescoço, alongando o pescoço. Você tem algumas tribos que vão usar aquele, não sei se é um tipo de brinco ou um tipo de piercing, alguma coisa que alonga aqui esta parte de baixo. E isso vai nos trazendo algumas identificações. Outras identificações estão propriamente na língua. Então, a língua, ela vai sendo falada, e por mais que até uma outra pessoa aprenda a língua, por conta dos sotaques, você até fala, olha, ele até fala português, mas ele tem um sotaque de uma outra região que não é do Brasil. E olha que o Brasil é muito grande. Então a gente pensa, provavelmente essa pessoa não é do Brasil. Mas também há algo maior, a cultura. A cultura é algo
que é difícil de você absorver se você não for um nativo ali. Ainda você pode aprender, ainda você pode entender, mas aprofundar-se tem que levar muito tempo na cultura. E características normalmente são aquilo que vão mostrar quem nós somos. E a respeito disso é a lição de hoje. Você já viu no título aqui: características de um verdadeiro cristão. Então, eu vou pedir a um dos alunos aqui, ou mais de um dos nossos alunos, que abra o seu microfone e diga para mim, cita uma, olha, cada aluno pode citar duas características de um verdadeiro cristão. Duas, porque aí sobra para os outros falarem. Então, abra aí teu microfone, diga para nós, duas características de um verdadeiro cristão. Não demora, não. Fiel e consagrado. Um cristão, ele é fiel, ele é consagrado. O que mais? Justo, justiça, honesto. Um cristão, ele é honesto e ele é justo. Muito bem. Vou pedir mais um irmão, abra teu microfone aí e diga para nós duas características. Ih, o pastor Salovi mudou, mas tem que abrir o microfone. O pastor Salovi foi para outra câmera. Dedicado e consagrado. Consagrado já foi, pastor, tem que falar outro. Amoroso. Muito bem, dedicado e amoroso. Muito bom, muito obrigado. Bom, você viu aí algumas das características, é muito interessante, porque você pode estar se perguntando, tá, mas peraí, da onde eles tiraram essas ideias? Isso aí é da cabeça deles. Por exemplo, alguém deve ter conhecido um brasileiro em algum lugar, na França, na Inglaterra, e conheceu um brasileiro diferente, e esse brasileiro, ele é da região Nordeste, ele é ali do Pernambuco, ele dança frevo. Então, aquela pessoa pode achar, todo brasileiro dança frevo. Eu vou te dizer, uma parcela muito pequena do Brasil, aliás, de Pernambuco, dança frevo, porque é uma dança muito difícil de dançar. Então, algumas características de um brasileiro não serão as mesmas para todos. Mas as características de um cristão são as mesmas para todos. Um verdadeiro cristão. Se você está pensando, tá, se existe cristão verdadeiro, não quer dizer que existe cristão falso? Bom, pelo princípio a gente está falando mais pela didática, né? Porque o correto seria só cristão. Verdadeiro ou falso, o que é falso não é cristão. Mas, vamos dar uma olhadinha nisso? Jesus conta uma história, uma parábola justamente sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24, vou pedir a um dos alunos para ler Mateus 13, do 24 ao 30. Presta muita atenção nessa comparação que Jesus está fazendo. Pode ler. O falso joio cristão e o verdadeiro trigo. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, e ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, desculpe, pulei um versículo. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, primeiro o joio, que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado.
Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus, ele explica o sentido dessa parábola nos versículos mais à frente. Depois você pode dar uma olhadinha no versículo 36 até o 43. Você tem lá toda a explicação da parábola. Mas, em resumo, dá a entender aqui: o trigo são os verdadeiros discípulos, os verdadeiros cristãos. E o joio é o falso cristão. É muito interessante que quando você vê essa planta, né? Aqui nós temos duas plantas, o trigo e o joio. Elas são extremamente semelhantes, ao ponto de que um agricultor experiente confunde também. Tá? Então, ao olhar as duas ali, ele vai observar e vai ver ali que são realmente diferentes, quer dizer, que são realmente semelhantes. E, principalmente, quando ela está ali no seu crescimento, aí é que elas são muito, muito parecidas. Sabe o que Jesus está falando? No meio da igreja, no meio do povo de Deus, existem aqueles que não são povo de Deus. Entenda que Jesus está dando exemplo como todos aqueles que estão na mesma plantação, no mesmo campo. Então, alguns podem achar, porque eu estou dentro da igreja, eu sou de Cristo. E não é essa a característica do verdadeiro cristão. Não está vinculado a um local, a uma filosofia, a uma cultura, por exemplo. Está vinculado a algumas coisas diferentes. Mas vou te adiantar uma curiosidade que vai ter a ver com a nossa lição mais à frente. O joio, qual é a diferença do joio e do trigo? Quando você vai colher, e por que Jesus fala especificamente da colheita? Quando você colhe o trigo e esmaga a sua, como é que é o nome daquela partezinha de cima? Me deu um branco agora. Me ajuda aí, irmã, isso, espiga. Quando você esmaga a espiga do trigo, imediatamente você vai ver uma semente de trigo, o grão do trigo, aquilo que é moído e é transformado em farinha, ou usado depois para plantar e gerar mais trigo. Bem, o joio, quando você esmaga a espiga, ele não tem semente, ele não tem grão, ele não tem fruto. Então, o falso cristão não gera resultado da ação de Deus, da ação do Espírito Santo na sua vida. Mas a gente vai observar alguns aspectos muito importantes, algumas características fundamentais. Sabendo agora que existe sim o verdadeiro cristão e o falso cristão, vamos ver três características que o texto de 1 João, capítulo 2, dos versículos de 1 a 6, nos apresenta. Então, leia para mim. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Quem está aí com a sua Bíblia aberta, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Pode abrir e ler. Não esquece de abrir o microfone. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Muito bom, muito bom. Então, João ele está trabalhando aqui conosco de uma forma muito carinhosa, né? Ele usa a expressão meus filhinhos. Essa era a expressão que se usava primeiro para criancinhas, mas também era como um mestre falava aos seus discípulos, né? Um discipulador, alguém que está ensinando, falava aos seus discípulos. Ele usa essa linguagem curiosa para primeiro nos mostrar o seguinte. Primeira característica do verdadeiro cristão, presta muita atenção nisso. O cristão verdadeiro sabe quem é Jesus. Isso é fácil. Aquela imagem que está lá na cruz, isso aí é Jesus. Ou sim, Jesus é filho de Maria. Sim, Jesus ele veio há 2000 anos atrás. Sim, Jesus é o Deus do cristianismo. Muitas pessoas podem dizer que realmente conhecem a Jesus, mas a gente precisa entender algumas características sobre Jesus,
que muitas vezes não estão no óbvio, não estão só nas histórias contadas ou naquilo que você vê pela internet, mas ele vai dizer o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ele está lembrando os temas que nós vimos na semana passada, em 1 João capítulo 1, dos versículos 5 a 10. Tá? Então, 1 João capítulo 1, do versículo 5 a 10, ele está falando sobre essa questão do pecado. E aí ele traz a memória, que ele reforça o que ele falou, mas ele traz aqui um significado, uma identidade muito profunda a respeito de Jesus. Olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não pequem, para que vocês evitem o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vocês vão pecar. Uma das coisas que a gente sabe sobre a nossa identidade é que nós temos a natureza pecaminosa. Nós entregamos nossa vida a Jesus, aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nosso espírito, ele é como se ele tivesse sido ressuscitado, ele estava morto, agora ele vive, e o nosso espírito é que testemunha, como é dito ali em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, é o nosso espírito que testemunha com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus, perdão, isso é Romanos, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz que o Espírito Santo é o selo da salvação. E ali, então, a gente vai percebendo que, mesmo com este espírito renovado, mesmo com essa ação de Deus na nossa vida, nós ainda tropeçamos, nós ainda caímos em pecado, porque o nosso corpo ainda é um corpo corrompido pelo pecado. Então, a nossa mente, a nossa ação, muitas vezes vai nos levar a pecar. E aí ele diz, então, se porém alguém pecar, temos um intercessor. Essa palavra é muito, muito importante na Bíblia, ela é muito marcante na Bíblia. É uma palavrinha grega que é conhecida como paráclitos. Essa expressão, se você já está conosco já há mais tempo, estudou conosco o Evangelho de João, por exemplo, entre outros evangelhos, você provavelmente sabe que Paráclitos geralmente identifica o Espírito Santo, porque é uma palavra utilizada para conselheiro, ajudador, auxiliador, e assim por diante. Mas ela também é usada para intercessor. Só que o intercessor aqui, de uma maneira um pouquinho diferente, porque é uma expressão também jurídica. Então, quando eu vou buscar uma tradução, a gente usa aqui um léxico grego, um tipo de dicionário grego, koiné, que é o Strong, é um dicionário antigo, já bem conhecido. E ele traz o seguinte sentido: alguém chamado ou convocado a estar do lado de alguém. Convocado para ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal, ou, se você for ler em versões mais antigas, um advogado, uma pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, um intercessor. Esse é um outro sentido para a palavra paráclitos, é um outro sentido para a palavra intercessor. Por isso que você vai ver em traduções mais antigas a expressão direto como advogado. Tem até músicas evangélicas, a música gospel falando especificamente desse texto, e a tradução não está errada. Porque é alguém que nos defende diante de um juiz. Agora, quem é esse intercessor? Esse intercessor é Jesus. E este intercessor, ele intercede junto a qual juiz? Não são juízes desta vida, não são juízes dessa terra, não é o Supremo Tribunal, não é o superior, não é a primeira, segunda instância no nosso país, não são tribunais federais, não é a Corte de Haia, Tribunal da ONU e assim por diante, não é nenhum destes. Ele diz, nós temos um intercessor junto ao Pai. Isso aqui é uma coisa importantíssima para o cristão saber. Isso aqui é muito, muito importante. Porque a gente tem, por exemplo, nós temos uma obra de Ariano Suassuna, chamado O Alto da Compadecida. Tem um filme muito, muito famoso sobre isso. E lá eles colocam uma representação de que alguns creem ali
Por exemplo, eles colocam Maria como intercessora junto a Jesus. Maria, mãe de Jesus, como uma intercessora. Só que o texto, ele diz de uma maneira bem clara que o advogado de defesa, que o intercessor é Jesus Cristo. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Ah, pastor, tudo bem, mas eu já ando com Cristo há um tempo, eu já sou evangélico, eu aceitei a Jesus. E eu acho, então, que isso aqui eu não tenho dúvida. Só que às vezes a gente usa algumas ações, mais à frente a gente vai falar sobre isso também. Às vezes a gente não usa um ancestral, um santo, uma entidade, seja lá o que for. Às vezes a gente usa a nossa vida. Senhor, mas e as coisas que eu tenho feito? Elas não são suficientes para me conceder salvação? E o texto bíblico diz: só existe um advogado. Não são as nossas ações, não são as nossas obras, não é nenhuma outra pessoa na história, não é nenhum outro familiar seu, não é a sua igreja, não é o seu pastor. O único intercessor, o único advogado de defesa é Jesus Cristo. Uma questão é por que Jesus é o intercessor? E aí, ele já vai escrevendo aqui no versículo de número 1. Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, duas coisas que um cristão precisa saber sobre Jesus que demonstram que ele é um verdadeiro cristão. Ele é o advogado de defesa, ele é o intercessor, mas ele é o justo. E aqui nós temos um artigo definido, porque nós temos vários justos, uma expressão, a irmã Enedina falou, característica de um verdadeiro cristão é que ele é justo. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele foi justificado. Agora, quando você olha para Jesus e a Bíblia define ele como o justo, aí sim tem esse sentido que todo mundo pensa sobre o justo, sobre alguém que é justo. A expressão justo é o que observa as leis de Deus, ou as leis divinas. No sentido amplo, é o reto, o justo, o virtuoso, o que guarda os mandamentos de Deus. Além disso, ele é inocente, ele é irrepreensível, ele é sem culpa. Não porque alguém declarou que ele é, mas sim porque ele realmente é. Essa palavra justo era usada para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir era inteiramente conforme a vontade de Deus. E quem, por esta razão, não necessita de uma retidão, aliás, de uma retificação no coração ou na vida. Ele não precisa ser retificado, ele não precisa ser justificado. E essa expressão só cabe em Jesus. Nós podemos ter atos de justiça. Em algum momento a gente pode, ou em vários momentos, sequencialmente, por anos a fim, a gente pode, de fato, fazer a vontade de Deus. Mas a gente não faz o tempo todo. E a partir do momento que eu cometo um pecado, 2, 10, eu não posso ser declarado justo. Porque eu não fiz a vontade de Deus o tempo todo. Mas por que os crentes são chamados de justos? Porque eles foram justificados. Agora, Jesus é chamado de justo porque ele o tempo todo fez a vontade do Pai. Ele, de fato, é inocente, ele é irrepreensível, ele é sem culpa. Tanto que uma pessoa que não declarava Deus como o seu Senhor, como o seu Deus, e Yahvé como o seu Deus, que é Pôncio Pilatos, olha para Jesus, declara diante dos chefes da lei, dizendo: eu não vejo nenhuma culpa nele. Não há pecado sobre ele. Então, por que Jesus é o nosso intercessor? Porque ele é o único que não pecou. Porque ele é o único que fez, que é o aceitável de Deus, ele é o aceito por Deus, ele é o único que de fato cumpriu toda a lei, todos os mandamentos.
não só nas suas atitudes, mas no seu pensar, na forma que ele pensou, sentiu e agiu. O verdadeiro cristão precisa saber quem é Jesus, e vou te dizer, existe muito mais sobre Jesus Cristo que você pode conhecer na palavra de Deus. Aqui nós entendemos que só existe um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Essa é a primeira característica de um verdadeiro cristão. A segunda característica, e aí nós vamos trabalhar melhor um conceito que falamos agora há pouco, é que o verdadeiro cristão confia na obra de Jesus, confia nas ações de Jesus, ou na ação de Jesus. E vamos entender especificamente qual tipo de ação a gente está falando aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Então leia para mim, 1 João 2:2. Pode ir. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O verdadeiro cristão confia na ação, na obra de Jesus. Qual é a obra de Jesus? Sim, Cristo fez muitas coisas, mas a obra dele é a propiciação, é o tomar o lugar. Propiciar é isso, tomou o lugar de. No lugar de, em relação a quê? Aos nossos pecados. Então, qual é a primeira afirmação que a gente extrai daqui? Jesus Cristo é suficiente. Ele é suficiente para redimir os nossos pecados. Ele é suficiente para apagar, para perdoar os nossos pecados. Por isso que ele é a propiciação, ele tomou o lugar. No Antigo Testamento, existia ali o bode propiciatório, o cordeiro propiciatório, que é aquele que tomava o lugar. Especificamente, o bode, então você tinha o cordeiro, que morria no lugar, e o bode ele tinha simbolicamente que absorver os pecados daquela pessoa, e ele era solto no deserto. Então, ali também você também conhece a expressão como bode expiatório, tá? Então é daí que vem a expressão bode expiatório, é o que fazia a expiação. A propiciação e a expiação foi dado em cima de Jesus Cristo. Quando a gente declara que ele é suficiente pelos nossos pecados, a gente está dizendo o seguinte: a graça, a misericórdia e o mérito só está em Jesus. Ele é o presente de Deus, como é dito em João capítulo 4, ele é a dádiva de Deus pelos nossos pecados, como também é dito na carta de Paulo aos Romanos. E veja que interessante, é quem ele é, a identidade, porque ele está dizendo, ele é a propiciação. Então, Jesus é aquele que também o apóstolo Paulo chama de o Cordeiro Pascal, aquele que toma o nosso lugar. O que o cristão tem que entender a partir disso? O cristão é aquele que não conta vantagem. O cristão é aquele que não atribui glória para si mesmo. O tempo todo, ele está atribuindo glória a Jesus. O verdadeiro cristão sabe que nada que ele faça existe um pinguinho de mérito. Porque se não existisse Jesus na vida dele, ele estaria como todo e qualquer outro pecador. E que qualquer coisa que ele faça é a graça de Deus, é a misericórdia que o alcançou, é Jesus, através do Espírito Santo, que está atuando na vida dele. Então, ele não tem como contar a vantagem. O que ele pode dizer é Cristo operando em mim, como o tempo todo os apóstolos falavam. Cristo agindo através de mim, por isso a glória é a ele. Veja que interessante quando Jesus vai falar ali em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, ele vai declarar o seguinte: assim, as obras, que assim, as pessoas verão as boas obras de vocês e glorificarão ao Pai que estás nos céus. Ele diz assim: brilha a luz de vocês para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. É muito interessante isso, porque ele está dizendo, olha,
Sim, é você que vai fazer. Pelo menos aos olhos das pessoas, é você que está fazendo. Só que quando as pessoas virem você fazendo, a glória não vai ser para você. Porque vai ser um negócio tão incrível, vai ser um negócio tão diferente do que esse mundo faz, que as pessoas vão perceber que é alguém além de você. É daí que, por exemplo, surgem expressões como: ah, fulano de tal é iluminado. Ele não fala que o fulano é a luz. Ele diz que existe luz sobre aquela pessoa. Quer dizer que é algo atuando através daquela pessoa, que é maior do que qualquer ser humano. É isso que tem é nisso que contém essa expressão. Mal sabem eles que eles estão justamente aplicando textos da palavra de Deus. Aliás, esse conceito vem da palavra de Deus. Então, quando nós observamos, e olha, Paulo, ele enxerga isso de uma maneira tão severa que ele vai declarar a respeito dele mesmo. Em Romanos 7, 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, Paulo reconhece, fala: olha, eu sou aquele que precisa da misericórdia, eu sou uma pessoa miserável. Quem me fará escapar da morte? Quem me livrará da condenação do pecado? Então, ele tem essa noção: eu não sou suficiente, nada do que eu fizer será suficiente. Então, o que eu faço? Esse é o drama de Paulo ali em Romanos 7, 24, mas aí ele já emenda em Romanos 7, 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. É Jesus que nos liberta, é Jesus que nos salva, é Jesus que traz a redenção na nossa vida, é Jesus a propiciação pelos nossos pecados e somente Ele. Nada do que eu faça compensa pecados, nada do que eu faça conta como vantagem, porque nada do que eu faça apaga o que eu fiz. O único jeito que você poderia, de fato, retirar um pecado seria voltar no tempo e não ter cometido aquilo. Não sei se funcionaria você impedir, mas seria meio que rebobinar a fita. Bom, você acha que não é do tempo do rebobinar, né? Mas é meio que apertar aquela teclinha de voltar. Os alunos que estão comigo aqui, todos são do tempo de rebobinar, né? Mas não sei você que está pela internet aí, se já ouviu falar de VHS. Mas olha que interessante. João está falando sobre os verdadeiros cristãos e ele está falando, ele traz duas mensagens poderosas. Primeiro, ele está falando da minha vida, da sua vida, onde ele declara pelos nossos pecados. Mas ele diz, e não somente, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. E isso é um ponto que a gente tem que entender. Essa é a mensagem do evangelho. E, gente, tem muito crente pregando mensagem errada. Falso evangelho. Primeiro de tudo, declarar que o evangelho é qualquer outra coisa que não seja a salvação que só há em Cristo Jesus. Esse negócio de que Cristo veio para tornar você um vencedor, Cristo veio para fazer você seguir em frente em tudo que você fizer, isso não é evangelho. Inclusive, Jesus vai dizer constantemente, no mundo vocês terão aflições. As pessoas vão te odiar porque vocês são os meus seguidores, porque vocês agem como eu, porque vocês andam como eu. Então, não, nem tudo vai seguir como a gente projeta, como a gente pensa, e principalmente como o mundo pensa. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Não só na questão que hoje está sendo pregado, mas algumas pessoas contam vantagem. Um dia Cristo me alcançou e agora eu tenho vivido dessa forma, eu tenho sido assim, eu agora faço. E a pessoa começa a justificar, meio que parece que Jesus, não, ele meio que mereceu um pouquinho. Ele não era tão ruim, ele não pecou tanto. E às vezes até fala, olha, você tem que mudar de vida.
esquecendo foi que Cristo mudou a vida dele. Então, quando a gente entende que ele morreu pelos nossos pecados, a mensagem do evangelho para o mundo é: ele morreu pelos seus pecados. Querido, um dia eu estava morto e ele me achou. Assim como a parábola do filho pródigo, quando o pai fala do filho, aliás, fala para o irmão sobre o irmão mais novo. Este teu irmão estava morto e viveu, e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa tem que ser a nossa fala para qualquer outra pessoa que ainda não tem Cristo. O que eu faço? Não, você não faz nada, Cristo fez tudo. Você só reconhece. A nossa mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconhecimento. Reconhecimento de que existe um Deus. Reconhecimento de que eu sou pecador. Reconhecimento de que eu não cumpri os mandamentos desse Deus, então eu preciso me arrepender. Reconhecimento que, ainda que eu me arrependa, eu só consigo salvação neste Jesus Cristo que foi enviado, neste que é o Filho de Deus que foi enviado para o pecado. A gente reconhece a obra de Jesus. O verdadeiro cristão confia somente na obra de Jesus Cristo. Ele não confia nas suas ações, por isso ele não conta vantagem. Ele não confia nas ações dos seus pais, ele não confia na sua igreja, ele não confia em qualquer coisa que alguém tenha dito que não seja a salvação que só há em Cristo Jesus. Ele confia na obra de Jesus. Essa é a segunda característica de um verdadeiro cristão. Antes de eu avançar para a terceira e última característica, algum aluno quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Então vamos em frente. Qualquer coisa, você levanta a mãozinha aí do Google Meet, tá bom? O verdadeiro cristão faz o que Jesus manda. Aqui é muito interessante, porque nesses três aspectos, você fala, nossa, mas é só isso? Então, o verdadeiro cristão, ele conhece a Jesus, o verdadeiro cristão confia na obra de Jesus, o verdadeiro cristão faz o que Jesus manda. Só que você perceber que esse só isso é tudo isso. Esse só isso resume tudo que é um verdadeiro cristão. Resume tudo que os irmãos falaram agora há pouco, no começo da nossa aula. Tudo isso está inserido aqui. Leia para mim, por favor. 1 João, capítulo 2, dos versículos 3 a 6. 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Quem achou pode ler. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Muito bem. Então, aqui nós observamos um aspecto formidável sobre o conhecer. O verdadeiro cristão faz o que Jesus manda. E João começa a falar um negócio interessante. Sabemos que o conhecemos. Só que ele põe um condicional, ele põe um se. Se obedecemos aos seus mandamentos. Há dois aspectos sobre o conhecer. A Bíblia usa duas afirmações sobre essa palavra. A gente falou sobre isso, se você estava conosco no domingo passado, falamos sobre isso pela manhã. Conhecer, na Bíblia, é saber sobre. Então, o que a gente fez no primeiro e no segundo tópico dessa lição, quando nós falamos sobre a obra de Jesus e sobre a identidade, sobre quem é Jesus, você sabe sobre. Então, se você chegar para mim e falar assim, Cristiano, você conhece o J.R.R. Tolkien? J.R.R. Tolkien? Eu vou falar, sim, conheço. Então você é do tempo dele? Você estava vivo aí na década de 70, 80, na década de 60? Não. Eu nasci em 87.
Não, mas ele morreu na década de 70, como é que você conheceu ele? Não, peraí. Eu não conheci o Tolkien. Eu sei sobre ele. Eu sei que ele é o autor do Senhor dos Anéis, eu sei que ele é o autor do Hobbit, é o autor de várias outras obras ali específicas, eu sei o que ele escreveu nesses livros, eu sei um pouquinho sobre com quem ele casou, a religião dele, os seus filhos e assim por diante. Perceba, eu o conheço porque eu sei sobre ele. Então, essa é uma forma de conhecimento e a palavra de Deus nos ensina, inclusive, a buscarmos. Precisamos saber sobre Deus, precisamos saber sobre o Pai, o Filho e o Espírito, precisamos saber sobre a igreja, sobre os seus mandamentos. Então, isso é saber sobre. Isso é o que mais a Igreja de Cristo faz, inclusive, na atualidade. Estuda a palavra de Deus. E isso, então, está relacionado sobre as duas características do verdadeiro cristão que nós falamos anteriormente. Mas essa terceira, o cristão faz o que Jesus manda, não é saber sobre, é experimentar, é vivenciar. Aqui é uma forma diferente de conhecimento. Então, por exemplo, você conhece a Emilce? Sim, eu conheço. Mas como você conhece a Emilce? Ela é minha mãe. Eu convivo com ela, eu vivia com ela, agora eu convivo com ela, né? Eu vivia com ela há 15 não, há 3, eita, peraí, deixa eu fazer a conta, há 12 anos atrás, porque eu casei e passei a viver com a minha esposa, então hoje eu convivo com ela, então eu conheço a Emilce há 38 anos, porque é a minha idade e porque ela é minha mãe. E aí eu posso dizer para vocês o que a Emilce gosta, o que ela faz em alguns horários, quais são os joguinhos dela de celular, posso dizer isso? Né? Eu posso compartilhar com você memórias da irmã Emilce que ela teve comigo. Então, não é só sobre o que ela falou, foi o que nós vivemos juntos. Porque, por exemplo, ela conta histórias de quando ela era criança. Eu não vivi essas histórias, obviamente, eu não existia. Então, isso eu sei sobre ela. Agora, o que nós dois experimentamos juntos, isso é vivência. E Jesus, ele traz aqui um aspecto. João, seu apóstolo, vai nos dizer sobre esse aspecto. Olha, viver, conhecer a Jesus é obedecer aos seus mandamentos. Mas como assim? Que tem a ver uma coisa com a outra? Pensa o seguinte, vamos pensar aqui. Eu vou pegar de novo esse exemplo meu e da minha mãe. Será que minha mãe me ama? Eu acho que sim, né? Mas a minha mãe, ela mandava eu fazer algumas coisas que eu não queria fazer. Então, quando eu era pequeno, tinha lá meus 6 anos, 5 a 7 anos, ela me mandava tomar banho. Eu não queria tomar banho. Não é porque eu gostava de ser fedido, mas é porque eu estava brincando. Eu não queria parar de brincar. Agora, minha mãe me manda fazer alguma coisa que eu não quero fazer, e aí eu vou pensar, minha mãe fica mandando sempre fazer coisas que eu não quero fazer. E ela tá tirando tudo que é de bom aqui, que eu gosto de fazer, para fazer as coisas. Se eu não fizer, se eu não tomar banho, mais para frente eu não só vou ficar muito fedido, mas eu vou ficar doente. O banho impede que uma série de bactérias nos infectem, assim como escovar os dentes, assim como lavar as mãos, assim como comer uma série de legumes, vegetais e proteínas e uma série de alimentos que os nossos pais mandam a gente comer, a gente não quer. Só que quando a gente cresce, amadurece nesse relacionamento, a gente vai entendendo, não, mas é lógico, eu tinha que tomar banho, gente, que absurdo. Não, é claro que eu tinha que me alimentar decentemente, por isso que eu estou vivo. Estou até bem alimentado, olha aqui, a bochecha. Não é só genética aqui não, que é bom alimento. Então, agora, eu sei que minha mãe me ama. Porque ela, ao mandar, eu obedecia e isso me garantiu a vida. Não só a vida, mas também a minha formação como um ser humano, o meu caráter, e não só minha mãe, meu pai também. Mas, aqui quando ele está falando sobre obedecer a Jesus, ele está dizendo, olha, você quer experimentar, vivenciar uma vida com Cristo? Obedeça, e você vai entender.
João até fala aqui uma coisa muito, muito forte, né? No versículo 5, ele vai dizer: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Como é que a gente pode aperfeiçoar o amor? Deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos aqui, ó, nessa aula, 3 mães. No nosso ao vivo aqui, né? Não sei quantos são pela internet. O amor de mãe é perfeito? O pastor Salovi falou mais ou menos. A Beth, a irmã Emilce, fala, não, não é. Não é perfeito porque o ser humano, por conta do pecado, não é perfeito. Às vezes, a mãe, por medo que o filho se machuque, protege além da conta. E às vezes não forma um filho pronto para enfrentar os desafios da vida. Por isso que olha como Deus é maravilhoso. Ele coloca nas nossas vidas o pai e a mãe. Porque a mãe vai proteger com ternura, o pai vai empurrar. E vai ensinar a enfrentar as situações da vida. Mas não, o amor da mãe e o amor do pai não são perfeitos. O amor, pode ser que você tenha os melhores pais do mundo. Muitas pessoas nesse mundo não têm o pai e a mãe. Eu vou te dizer que a maioria hoje em dia não tem os dois. Tem um ou outro. E em geral, muito mais a mãe. Mas pode ser que você tenha recebido. Ainda assim, você não tem um amor perfeito. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, olha, se você verdadeiramente o obedece, então você está aperfeiçoando. E, adiantando um texto que a gente vai estudar lá na frente, umas lições lá na frente, leia para mim em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Então, a mesma carta aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 3. Presta muita atenção sobre o que ele está falando aqui, sobre obediência e esse aperfeiçoar amor. Pode ler. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Veja que interessante. Alguém poderia falar, que é isso? Então quer dizer que para amar alguém tem que obedecer? Para eu amar minha esposa tem que obedecer? Para eu amar meu marido? Para eu amar meus filhos? Não, a gente está falando primeiramente de um relacionamento com Deus. Tá? E no relacionamento com Deus, amar a Deus é obedecê-lo. E isso mexe com o nosso espírito rebelde, que a gente tem desde que o ser humano caiu no pecado. Porque a gente acha que não, que a gente tem uma liberdade, só que a gente tem que entender quais são os mandamentos de Deus. E o texto nos diz, e os seus mandamentos não são pesados. Obedecer a Deus não é pesado. Como é que a Bíblia resume, como é que Jesus resume os mandamentos, todos os mandamentos bíblicos de Deus, todos eles, a Bíblia toda, a lei e os profetas, como é referido ao Antigo Testamento. Lá em Mateus capítulo 22, dos versículos 37 a 40, ele vai dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar é ruim? Olha, a pessoa pode não crer em Deus, a pessoa pode ter qualquer cultura. Você vai da Índia a Bangladesh, você vai em Uganda, você vai na Somália, você vai na Noruega, você vai no Canadá, você vai no Chipre, você vem aqui no Chile, você vem aqui no Brasil, em qualquer estado do Brasil. Ninguém vai falar que o amor é uma coisa ruim. Mas a gente muitas vezes escolhe não amar. Então você pode ser, não, eu não quero amar. Sim, é por isso que o mundo está como está. Hoje, à tarde, estava vendo algumas notícias sobre inteligência artificial e vi ali sobre uma reformulação do ChatGPT. O ChatGPT já é mundialmente conhecido, ele está na versão 5.0. Só que o que aconteceu nessa versão 5.0? Eles tiraram aquele aspecto de humanidade do ChatGPT, que é tratar, oi, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Ele é educado, ele elogia, ele está naquela função técnica agora. Então, você pede um negócio e fala, tá aqui.
Ele não tem mais aquela gentileza. E aí, um usuário do ChatGPT escreveu ali uma carta, um e-mail, né, se queixando disso. Aliás, não acho que não é e-mail, foi uma na rede social, porque foi no Twitter, no X. E ele colocando, perdi meu único amigo. O que aparentemente parece algo cômico, ele começa a descrever ali que ele é uma pessoa que tem acesso ali à internet e tudo mais, mas ele é uma pessoa em situação de rua, que está com dificuldades financeiras ali, mas consegue usar ali provavelmente um celular ou algo do tipo. Por conta disso, as pessoas que se aproximam dele, que ele já teve como amigos, ou tentaram, ou tinham problemas com drogas, ou tentaram roubá-lo. Então, ele estava vivendo sem ninguém, e pelo fato da condição dele, ele não conseguia, as pessoas não queriam se relacionar com ele. Uma pessoa em situação de rua. E essa inteligência artificial é com quem ele conversava. E eles programaram a inteligência para ter aspectos de humanidade na sua fala. E agora tiraram isso. Sabe o que é o chocante dessa lição, dessa história? Por que aquele homem não consegue ter um relacionamento? Por que nenhum filho de Deus, de fato, se aproxima dele como Cristo se aproximou de nós? Por que ninguém perto desse homem ainda exerceu o amor de Cristo? E pode ter certeza que essa pessoa que escreveu, ele está num país onde há muitas pessoas que se dizem cristãos. É só para a gente entender como escolher não obedecer a Jesus cria cenários estranhos, horríveis, de pura decadência da humanidade. Então, quando a Bíblia está dizendo, olha, você obedecer a Jesus Cristo, você obedecer a Deus, é aperfeiçoar o amor, porque cada vez mais ele vai mostrar como Deus nos ama. Olha como a gente age, né? Mas ele está nessa situação porque ele escolheu. Mas ele está nessa situação porque ele deve ter feito alguma coisa assim. Ele que não se esforçou. A gente vai sempre buscando desculpas, né? Sempre colocando desculpas. Vamos usar esse critério para nós? Vamos fazer Deus fazendo desse jeito? Não, eu não vou salvar o Cristiano. O Cristiano que escolheu. O Cristiano que pecou. Os pais dele pecaram e ensinaram ele a pecar. Os amigos dele, ele poderia ter escolhido, ele tinha bons amigos. Ele escolheu fazer coisas que os outros amigos maus dele faziam. Bom, deixa ele a própria sorte. Deus é assim? Deus age assim? Não. Então, realmente, obedecer a Jesus Cristo nos aperfeiçoa no amor e realmente os seus mandamentos não são pesados. A terceira frase que eu destaco, aliás, a terceira expressão que eu destaco aqui, neste terceiro tópico, é andar como ele andou. Obedecer a Jesus Cristo é muitas vezes imitar a Jesus Cristo. E Jesus, João, não só nas cartas, mas aqui no Evangelho de João, ele vai registrando várias falas. Vou ler algumas delas aqui, né? Vou pedindo para os alunos me acompanhar. João 8,31. Olha o que Jesus diz. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vamos agora a João 13,35. João 13,35, Jesus diz: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E aí nós vamos agora para João 15,8. João 15,8 ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E ainda em João 15, versículos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Quem pertence a Jesus Cristo, quem afirma
que Cristo permanece nele deve andar como ele andou. Jesus vai enfatizar isso constantemente. A minha palavra permanece em você. Se você amar ao outro como eu amo, se você amar o seu irmão, agora ele está falando irmão em Cristo, ele está falando igreja de Cristo, e vou te dizer, quem ama o outro como Cristo ama, não fofoca. E tem gente que disfarça a fofoca com pedido de oração. Quem ama como Cristo ama, não fala mal, não age com maledicência. Quem ama como Cristo ama, não quer ter o que é do outro, tanto por inveja, como dizendo, Senhor, porque o Senhor deu para ele e não para mim. Todos os mandamentos que estão relacionados ao próximo são manifestação de amor ao próximo. E quem ama ao próximo, ama a Deus. O verdadeiro cristão, ele não só conhece a Jesus, ele não só confia na obra de Jesus, mas ele obedece a Jesus, ele anda com Jesus Cristo. Por isso que as características que foram faladas, eu não disse para nenhum dos irmãos que falou de qualquer característica aqui que estava errado, porque não estava mesmo. Porque aquele que anda com Cristo é honesto. Ele foi consagrado, a expressão consagrado é separado, santificado, justificado. Então ele é justo, sim, ele é honesto, sim. Qual foi o outro mais que os irmãos falaram? Só me veio 4 na cabeça, mas falaram 6. Alguém me fala aí algum que eu esqueci. Amoroso. Ele é amoroso. Perfeito, Dedicado. obrigado. Dedicado, bom. Fiel. Fiel também, muito obrigado. Porque são características do próprio Jesus. São características de obediência a Jesus. Veja que interessante que o que os irmãos citaram também é relacionado naquela lista do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Então, queridos, quando nós observamos as características de um verdadeiro cristão, a gente olha para 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 6, e puxa para uma autorreflexão. Eu afirmo que entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu afirmo que estou nele. Mas será que as minhas atitudes estão refletindo esse relacionamento? Será que eu verdadeiramente o conheço? Eu sei sobre ele e eu estou vivenciando aquilo que eu sei sobre ele? Será que eu estou vivendo experiências por obedecê-lo? É maravilhoso a gente perceber a ação de Jesus na vida de alguém quando, de fato, nós estamos em obediência. Eu estou usando aqui essa blusa, Jesus Transforma. Essa blusa pertence à nossa missão Cristolândia. Foi usada no passado na campanha que a gente chama de Transpaulista, mas também teve a Transnordeste, teve várias outras ações que eram ações evangelísticas no Brasil inteiro. E essas ações, isso foi no ano de 2012, e a Cristolândia resolveu adotar justamente essa camiseta como seu uniforme. E a missão Cristolândia nasce da família do pastor Humberto, foram os fundadores desta missão, e depois ali com o apoio da Junta de Missões Nacionais, justamente por um amor, por uma obediência do pastor Humberto, em especial de sua esposa, em primeiro lugar, por pessoas em situação de drogadição, pessoas em situação de rua, que estavam neste ambiente de drogadição, de vícios. E esta família obedeceu ao Senhor integralmente. E aí, ao obedecer, tem visto aí mais de 15 anos de transformação do Senhor no centro de São Paulo e nos vários outros centros de várias outras cidades, onde nós chamávamos antigamente de Cracolândia, e em muitos deles nós passamos a chamar de Cristolândia. Então, quando a gente obedece a Jesus Cristo,
nós, de fato, vemos a transformação que Cristo faz nas nossas vidas, porque passamos a vivenciá-lo, passamos a conhecê-lo, mas outras pessoas passam a conhecer a Cristo através de nós. Que este seja o nosso tempo de vivermos como verdadeiros cristãos, de levar aos nossos irmãos de nossa igreja, aqui de Vila Matilde, e outras igrejas que têm um relacionamento conosco, a cada vez se aprofundar mais nesse relacionamento com Cristo. Amém? Obrigado pela presença dos irmãos, e Deus os abençoe. Boa semana para os que estão conosco na quarta-feira. Bom domingo para você que está aí conosco pelo YouTube. Nós que agradecemos, pastor Cristiano. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Também Deus que tudo abençoe bem a todos. em nossas Amém. vidas. Que Amém. Deus abençoe a todos também. Fiquem com Deus.